Nós iremos fazer a leitura a partir do verso 13. Se você tiver com a sua Bíblia impressa, você já marca aí o texto, faz as suas anotações. A partir do verso 13, vamos fazer a leitura. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Pule aí para o verso 22. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já tarde, estava ali sol, e o barco estava já no meio do mar, fustigado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Tire a sua cabeça, vamos orar mais uma vez, para que o Senhor continue falando no nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo, por esse momento. Obrigada porque nós já reconhecemos que o Senhor se utiliza de todos os momentos do culto para falar conosco. Mas especialmente, ó Deus, o momento em que a Tua palavra é lida, ministrada, Senhor, eu peço. Fala e continua falando ao nosso coração. Que o Senhor fale e não se cale essa noite. Que o nosso coração esteja atento à voz do Teu Espírito nesse lugar. Que tenhamos discernimento para compreender a Tua voz, a Tua direção, a Tua instrução essa noite. Nos abençoe nesse momento, eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, você pode manter a sua Bíblia aberta, porque a gente vai refletir um pouco, discorrendo aí o texto. Nós estamos diante de uma história tremenda, muito conhecida, mas essa história aqui, na verdade, ela começa a se desenrolar pouco antes do versículo que lemos. A notícia que antecede esse episódio que nós acabamos de ler é a morte de João Batista. Uma morte injusta, uma morte violenta. E Jesus, quando ele recebe a notícia da morte de João Batista, o texto diz que ele sente a necessidade de ficar só. Ele queria ficar só. Ele desejava ter um momento de solitude. Ele queria ficar sozinho, revelando mais uma vez a sua humanidade.
ele sentiu a morte de João. Jesus estava de luto. E ele queria vivenciar esse momento na presença do Pai. Só que o texto diz que quando Jesus ele entra no barco para ir para um lugar distante, para ter esse retiro espiritual, para ter esse momento sozinho, o texto diz que a multidão, percebendo toda a movimentação, vai caminhando a pé pelas cidades para o lugar onde Jesus estava indo, sem nenhuma garantia de que Jesus ia atendê-los. E mesmo assim, deixaram suas casas, deixaram seus compromissos, deixaram sua rotina e caminharam uma longa distância para chegar no lugar que Jesus estava. E o texto diz que quando Jesus chega do outro lado do mar da Galileia, a multidão já estava lá. Amados irmãos, isso só mostra para a gente hoje que desculpa a gente só usa quando de fato a gente não quer chegar. Aí para isso qualquer desculpa serve. Porque quando a gente quer chegar no lugar onde Jesus está, a gente chega a pé, a gente chega de ônibus, a gente chega de bicicleta, a gente chega de carona, a gente faz qualquer coisa, mas a gente chega, porque a gente quer chegar. Quando a gente tem fome pela presença de Jesus, quando a gente enfrenta, quando a gente deseja estar na presença de Jesus, a gente enfrenta qualquer obstáculo, a gente enfrenta qualquer distância, a gente enfrenta um calor de mais de 30 graus, seja o que for, a gente quer estar na presença de Jesus, a gente quer chegar, a gente quer ouvi-lo, a gente quer estar na presença dele, mesmo que não tenhamos garantia nenhuma de que algo vai acontecer nesse momento, mas pode acontecer nesse momento. Quando Jesus chega, o texto diz que a multidão já estava lá. Amados irmãos, era uma caminhada de mais de 12 quilômetros. Qual é a sua distância mesmo da igreja? Era um terreno completamente irregular, de subidas, de muitas pedras, sob um sol escaldante. Mas o esforço daquela multidão revela fome, revela sede, revela desejo de estar com Ele, revela necessidade de estar na presença dEle, e para chegar onde Jesus está, qualquer esforço vale. Talvez isso, ou melhor, talvez a falta disso explique a evasão dos cultos hoje, porque nós estamos tão saciados, nós estamos tão cheios de tantas coisas, de tantas distrações, que não percebemos a fome de Deus. O verso 14 ele diz: Jesus saindo ou descendo do barco, ele viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos.
Jesus veio todo esforço. Jesus veio toda necessidade. E como é que ele responde a isso? Compaixão. A palavra compaixão, ela vem do grego e significa mover-se nas entranhas. Significa dizer que Jesus ele foi profundamente tocado pelo esforço, pela necessidade da multidão. Percebam, amados irmãos, que há bênçãos que vai nos alcançar independente do lugar que nós estejamos. Porque há bênçãos que são incondicionais. A palavra inclusive diz que o Senhor concede ou dá o sol e a chuva para justos e injustos. Tem bênçãos que são incondicionais, tem bênçãos que Ele simplesmente escolheu, decidiu dar, ofertar, favorecer. Mas há outras que vão chegar a nós, vai depender exclusivamente do nosso esforço. Os irmãos lembram daquela história que o próprio Jesus contou sobre uma viúva e um juiz iníquo? Em uma determinada cidade havia um juiz, e o texto diz que ele era iníquo. O texto diz que ele não temia a Deus e a homem algum. Era um homem mau. Era um homem egoísta, que só pensava nos seus interesses. Mas o texto também diz que nessa mesma cidade havia uma viúva, e que essa viúva tinha uma causa na justiça. E como o juiz não se importava com ninguém, ele também não se importou com aquela viúva. Até que o texto diz que aquela mulher passou a importunar o juiz todos os dias, o tempo todo. Resolve a minha causa, julga a minha causa. Por dias importunando, por dias estava lá batendo na porta do juiz, até que a historinha de Jesus diz que aquele juiz não aguentou e julgou a causa daquela viúva e a favoreceu. E não era porque ele era bom, é porque ele não aguentava mais ser importunado por ela. E olha que Jesus diz: se esse juiz, sendo mau, favoreceu aquela viúva, ele diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Amados irmãos, provoque compaixão em Jesus. Provoque compaixão em Jesus. Todas as vezes que você se humilhar, se render, clamar, provocamos compaixão em Jesus. Provoque. Aqueles que estavam naquela multidão só alcançaram o que alcançaram porque eles não mediram esforço. Eu não quero saber quantos quilômetros tem. Eu não quero saber se o percurso é íngreme, se o percurso tem pedras, se está calor. Eu quero a minha bênção, eu quero chegar perto dele. Eu tenho necessidade de estar com ele. Aleluia. Eles não focaram nos obstáculos. Porque eu estou cansado demais. Porque é longe demais. Porque está quente demais. Meus irmãos,
Não permita que a condição atual roube de você a possibilidade de você alcançar a sua bênção. Amém? Então o texto diz que Jesus ele começa a fazer algumas coisas. Jesus começa a atender as necessidades da multidão e ele começa a curar os enfermos. E em um determinado momento, o texto que todos nós conhecemos, de repente o dia foi caindo e ele estava num lugar onde não tinha comida disponível. E acontece um grande milagre da multiplicação que todos nós conhecemos. Amém? Amém. Mas no verso 22, em determinado momento, depois que Jesus atende os necessitados, depois de Jesus alimentar toda a multidão, o verso 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Um fato interessante aqui é que normalmente os discípulos auxiliavam Jesus nesses serviços. Era eles que cuidavam da organização prática dessas coisas, enquanto Jesus só se dedicava exclusivamente a ensinar, a revelar as coisas concernentes ao reino de Deus. A responsabilidade era deles, de organizar a multidão, de dividir a multidão em grupos, de distribuir alimentos, de recolher cestas, era tudo responsabilidade deles. Mas naquele dia, Jesus faz algo diferente. Subam no barco e eu cuido da multidão. E eles nem imaginavam que eles estavam prestes a viver algo extraordinário. Amém? Aleluia. Mas algumas vezes, para vivermos experiências profundas, para vivermos experiências poderosas em Deus, temos que confiar ao ponto de, em alguns momentos, entregar nas mãos de Deus as nossas responsabilidades. Eu não estou dizendo para você que você tem que ser irresponsável com seus compromissos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que em determinados momentos, quando você está aqui, quando você está dedicando tempo a Deus, quando você está investindo tempo em oração, quando você está investindo tempo na presença dEle, nós estamos deixando tudo na mão do Senhor. Nós não estamos deixando as coisas para fazer depois para brincar, irmãos, não é isso. Nós não estamos deixando as coisas para fazerem depois para a gente ficar zapeando ou ver reels na internet. Não. Nós estamos entregando tudo nas mãos de Jesus, porque sabemos que enquanto nós estamos aqui, Ele cuida. Sim ou não? Ele provê, Ele abre portas, Ele faz coisas que nós não conseguimos fazer. Ou você está lá tentando resolver tudo sem resolver nada, ou você aprende de uma vez por todas o que Eclesiastes diz no capítulo 3: há tempo para todas as coisas, há tempo de agir, mas há tempo de entregar, há tempo de trabalhar, mas há tempo de deixar tudo de lado para adorar, há tempo de se resolver tudo, mas também há tempo de confiar inteiramente de que Ele
e atender às necessidades de cada um. O texto diz que quando ele termina tudo, ele vai para o monte para orar. Ele vai para o monte para quê, irmãos? Tem momentos que a gente está precisando descansar, né? É assim? Eu estou precisando descansar. Mas há outros que a gente precisa orar. Tem momentos que a gente está precisando relaxar mesmo. Mas há outros que a gente precisa orar. Tem momentos que a gente está precisando de umas férias, dar uma pausa, dar um tempo de tudo, é verdade. Mas precisamos também ter tempo para orar. Há momentos que eu preciso colocar tudo para fora, porque eu cheguei no meu limite. Então fulaninho vai ter que me ouvir. Mas há momentos eu preciso ir para o meu quarto, trancar a porta e orar. Tem momentos que eu estou precisando de terapia, mas há outros que eu estou precisando orar. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que hoje a gente dedica tempo para o descanso. A gente dedica tempo para relaxar. A gente dedica tempo para as férias. A gente dedica tempo para fazer uma terapia. A gente tira tempo para botar o papo em dia. Mas a gente nunca tem tempo para orar. Não parece muito convencional o que eu vou dizer agora, mas mesmo assim eu vou dizer. Oração não resolve tudo. É verdade. Oração não resolve tudo. Tem coisas que precisam de posicionamento. Tem coisas que precisam de conserto. Mas tem coisas que só oração resolve. E a gente vai tentando resolver tudo a qualquer custo, na nossa força, na força do nosso braço, na nossa obstinação, e a gente não resolve nada. Ora que resolve. Jesus sobe um monte para estar sozinho com o Pai. Ele sobe um monte para orar, sem celular ligado, sem foto, sem selfie, sem vídeos, para ter um tempo no secreto com o Pai, porque esse era o propósito. E os discípulos estão onde? Os discípulos estão onde, igreja? No barco. E quem mandou os discípulos entrarem no barco? E eles foram. E aí a gente já vai logo pensando que toda vez que a gente obedecer a ordem de Jesus, vai dar tudo. Mas considere que algumas vezes, só porque a gente obedece, tempestade se levanta. Não foi exatamente o que aconteceu. Quando a tempestade se levanta, porque a gente está obedecendo, não se desespera não, porque ninguém vai se perder no lugar que Jesus mandou a gente estar. No final, o nome dele vai ser glorificado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Verso 24 diz: e o barco estava no meio do mar. No meio, irmãos. Eles já estavam no meio. A extensão do mar da Galileia é
E como diz Dolly, continue a remar. Continua remando, irmãos. Gasta energia para viver o propósito de Deus na sua vida. Gasta energia para obedecer e não retroceder. Porque quem obedece vive milagres. No texto diz que o barco, verso 14, acho que é 24. E o barco estava já no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco estava sendo fustigado, açoitado, atormentado. Irmãos, tem luta que vem só para atormentar a gente, sim ou não? Tem prova que vem só para atormentar. Tem notícia que chega só para atormentar a gente. E eu preciso dizer que tem gente que chega só para atormentar a gente. Sim ou não? E percebam, me ajude agora a conjecturar. Vamos imaginar. Jesus, ele teria inúmeras formas de chegar até os discípulos. Sim ou não? Sim. Jesus poderia simplesmente aparecer dentro do barco, como ele já fez em determinado momento, quando os discípulos estavam reunidos, e ele apareceu no lugar onde eles estavam. Só estou imaginando. Jesus também poderia simplesmente ser transladado, como ele fez com Filipe. Desapareceu no monte e pum, apareceu no barco. Poderia. Ou ele simplesmente poderia lá mesmo no cume do monte, ou à margem do mar da Galileia, dar uma ordem, como ele já fez antes: mar, aquieta-te, vento, pare. Ele poderia fazer. Mas nesse episódio, nesta tempestade, nessa experiência, Jesus resolveu andar sobre as águas, para nos mostrar que aquilo que nos fustiga, que aquilo que nos atormenta, que aquilo que nos apavora, que aquilo que nos assusta, preste atenção, é passarela para Jesus passar. Aquilo que nos atormenta, aquilo que nos aflige, aquilo que tira nossa paz, é plataforma, irmão, é palco para Jesus mostrar a sua glória. Então, em nome de Jesus, deixa Jesus chegar como ele quiser chegar, mas quando ele chega, é para nos mostrar que ele tem poder sobre todas as coisas. Águas turbulentas podem representar os medos, podem representar a dor, pode representar problemas, pode apresentar ameaças, tribulações, angústias, qualquer circunstância difícil que você esteja passando hoje. Mas o que Jesus está nos dizendo aqui, que aquilo que nos assusta, aquilo que nos oprime, aquilo que nos angustia, para ele é passarela, para nos mostrar que aquilo que, quando a pessoa está por cima de algo, é porque ela tem domínio sobre aquilo que ela está por cima. Eu ando por cima daquilo que te atormenta, eu ando por cima daquilo que te angustia, eu ando por cima daquilo que te apavora. E se eu estou por cima, é porque eu tenho domínio sobre todas as coisas. Aleluia. Ao andar sobre as águas, ele está nos mostrando que ele tem domínio
sobre todas as coisas. Quem te atormenta hoje? Qual é a crise que você enfrenta hoje? Quais são os problemas que te atormentam hoje? Jesus domina sobre tudo. Amém? Glória a Deus por isso. E o verso 26 diz que quando eles veem alguém andando sobre as águas, irmãos, vamos considerar aqui que até o momento ninguém nunca tinha feito isso. Vamos considerar aqui que já era alta madrugada. Certamente a neblina estava sobre aquele lago. A visibilidade estava prejudicada. E o texto diz que eles temeram. Temeram. E não é por nada não. Qualquer um de nós, em condições como esta, eu imagino até a reação de alguns. Aqui, né, Jamil? Imagino. E o texto diz que eles ficaram tão apavorados que disseram o quê? É um fantasma! É um fantasma! Jesus olha para os discípulos. Imagina, né? Calma, pessoal! Sou eu! Tenha um bom ânimo! Não tenha medo! Isso é para nos mostrar que Ele entende quando a gente se apavora, que Ele entende quando a gente tem medo, que Ele entende quando a gente está ansioso por determinada coisa. Mas o que Ele está dizendo? Não se desespere. Nós vivemos numa geração que tem tido dificuldades de lidar com as suas próprias emoções. Em nome de Jesus, você conhece um Deus que tem controle sobre todas as coisas. Meu irmão, se controla. Respira fundo e traz à memória aquilo que traz esperança. Não se apavore. Tenha bom ânimo. Você tem um Deus que domina sobre todas as coisas. E é isso que Ele está nos falando essa noite. Aquilo que te causa ansiedade, para Jesus não é nada. Então aprenda a descansar nele. Amém? Aí o verso 29 então diz que Pedro, sendo Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Senhor, se és tu, manda-me. Manda-me. Dá ordem ao Senhor. Dá ordem. Porque quando Jesus dá ordem, Ele também nos dá poder para executar aquilo que Ele ordenou. E certamente você vai lembrar, porque quando eu estava preparando a reflexão, eu me lembrei daquele episódio em que Jesus estava ensinando no sábado em uma sinagoga. E enquanto ele ensinava, aparece uma mulher encurvada. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. E quando Jesus toca nela, ela logo se endireitou. Eu já ministrei aqui essa palavra há 18 anos, amados irmãos. Certamente essa mulher já tinha tentado de tudo para se levantar. 18 anos, ela já deveria ter buscado de todas as formas, de alguma maneira, inclusive o texto diz isso, de maneira alguma podia endireitar-se, porque ela tentou de todas as maneiras e não conseguiu se levantar. Tem coisas que a gente não consegue na nossa força. Tem coisas que a gente não consegue na nossa capacidade humana.
para executar aquilo que Ele ordenou. Mulher, certamente você tentou de todas as maneiras e não conseguiu, mas sob uma ordem minha, levante-se agora, porque agora você está curada da sua enfermidade. E na mesma hora o texto diz que a mulher endireitou-se. Jesus deu a ela poder para ser levantada. Quando nós não conseguimos, nós temos um Deus que nos capacita. Ah, isso aqui eu não consigo. No nome de Jesus você consegue. Quantas coisas o Senhor já não fez por nós, irmãos, que se fosse na nossa própria força, nós nem estaríamos aqui. Quantas vezes Ele não nos deu poder, Ele não nos deu capacidade de nos levantar. Logo se endireitou. E o texto diz exatamente isso, que Jesus deu uma ordem. E quando Jesus dá uma ordem, Ele também dá poder para executar. Porque uma ordem de Jesus é suficiente para desafiar qualquer impossibilidade. Quais são as suas impossibilidades essa noite? A ordem de Jesus desafia a natureza, desafia a lógica humana, porque Ele tem poder e domínio sobre todas as coisas. Senhor, manda-me que eu vá ter contigo sobre as águas. E o texto diz que Jesus então responde. Ele não dá discurso nenhum, Ele não faz nenhuma palestra motivacional, Ele não traz nenhuma aula sobre fé, Ele não traz nenhuma explicação dizendo para Pedro, vem, mas é mais ou menos assim. Primeiro, não. O que Jesus responde? Só isso. Vem. Isso é poderoso demais, meus irmãos. Diante da impossibilidade de um homem andar sobre as águas, Jesus disse: vem. Qual é a causa impossível que você está vivendo hoje? Vem. Vem. O que você já viu? O que você já provou? O que você já experimentou em Deus é suficiente para você ouvi-lo essa noite e obedecer. Você imagina Pedro descendo do barco, quando ele coloca o primeiro pé nas águas, simplesmente se transforma em uma plataforma. É algo impressionante. Ele pisa na água e está firme. Ele pisa na água e consegue andar sobre as águas. Homem nenhum na história conseguiu tal feito. Jesus já nos mostrou que aquilo que nos atemoriza, Ele está sobre. Que aquilo que nos apavora, Ele está sobre. Que aquilo que nos é impossível, Ele está sobre. Mas agora, se você tiver coragem para obedecer à voz do Senhor, você também vai ter capacidade para andar sobre aquilo que hoje você não consegue resolver. Não é isso que Abacuque capítulo 3 verso 19 diz? O Senhor Deus é a minha força e Ele faz os meus pés andar altaneiramente. Assim
tribulações, acima das tempestades, acima de qualquer problema nesse mundo, acima de tudo. Amém? Ele nos dá poder. Ele faz os meus pés andar altaneiramente. Em outras versões diz: sobre as minhas alturas. Eu consigo, pela fé em Cristo Jesus, estar acima de tudo aquilo que eu não consigo resolver sozinho. Então, verso 29 diz: Pedro começa a andar. Milagrosamente, Pedro começa a andar sobre as águas na direção de Jesus, olhando para Jesus. Tem muita gente que já chegou aqui nesse lugar e já viveu tantas experiências profundas em Deus, já se lançou para viver tantos milagres, já se lançou pela fé e viveu experiências tão poderosas. Mas, meus irmãos, vocês que conhecem as Escrituras, vocês já viram algum milagre de Jesus acabar mal? Vocês já viram? Já viram? Nunca. Mas o verso 30 diz: todavia, reparando na força do vento, ele começou a afundar. Pedro estava indo tão bem, estava vivendo, olha, num nível que ninguém nunca tinha chegado. Pedro estava vivendo experiências que ninguém nunca viu. Ninguém nunca viveu. Até que o texto diz: ele reparou na força do vento. Amados, eles estavam numa tempestade. Amados, eles estavam já enfrentando aquela tempestade, aquele vento forte, já há algumas horas. Não é que naquele momento o vento ficou mais forte. Não. O vento sempre esteve ali. A tempestade sempre esteve ali. E não é que quando Pedro colocou o pé nas águas, o vento agora ficou mais forte e a tempestade mais intensa. Não. É que a atenção de Pedro mudou. É que o foco de Pedro mudou. Pedro faz algo que nós não devemos fazer: olhar para a força do vento. Tem pessoas que estão aqui essa noite que, se estivessem reparado ou tivessem reparado na força do vento, não tinham nem saído de casa. Tem pessoas aqui que, se tivessem reparado na força do vento, há muito já teria desistido. O que nós precisamos aprender é parar de olhar para a força do vento. E eu preciso dizer para você nessa noite que só fala do vento, que almoça com o vento, que janta com o vento, que dorme com o vento, que acorda falando do vento, que posta sobre o vento.
e reparou. Quando Pedro dá bola para o vento, ele começa a afundar. É que não é fácil carregar tudo sozinho. Que não é fácil viver o que eu vivo. Pastor, é que eu só não imagino o que é que eu tenho que enfrentar. Porque é muita pressão. Porque parece que nada melhora. E todas as vezes que você foca nisso, meu irmão e irmã, você só afunda. Você só naufraga na fé. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Porque quando você olha para trás e começa a lembrar tudo que você já viveu nele, por que ele ainda não faria de novo? Por que ele não faria de novo? Olha para Jesus. Verso 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir ao fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Ninguém se salva sem ele, irmãos. Ninguém se salva sem ele. Você pode ser forte, você pode ser inteligente, você pode ser criativo, você pode até ser proativo, você pode ser rico, você pode ser bem desenrolado, mas quando tempestades se levantam, quando as águas começam a se agitar, quando os ventos começam a soprar forte, isso nos desestabiliza. Não tem forte, não tem rico, não tem inteligente, não tem esperto. A gente já viu tanta gente. Gente que a gente nem imagina. Pessoas que parecem tão firmes. Pessoas que parecem tão fortes. Pessoas que são tão sorridentes. De repente, o mundo desaba. E todos nós estamos sujeitos a isso. Às vezes o mundo desaba aqui fora e às vezes é aqui dentro. E a gente precisa lembrar nessas horas que quando o medo vem, que quando a angústia vem, que quando a desesperança vem, que quando a incredulidade vem, que quando o pavor vem, nós temos um Deus que a gente pode erguer a nossa voz e gritar: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Eu não consigo sozinho. Está demais para mim. O verso 31 e o verso 32 diz que quando a gente ergue a voz e clama: Senhor, socorre, Senhor, salva-me, Ele vem, Ele vem.
porque Ele é socorro presente na hora da angústia. Versos 31 e 32 dizem: logo Jesus, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram ao barco, o que o texto diz? O vento acalmou. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Qual é a circunstância que você está vivendo hoje? Que está além das suas forças. Qual é a circunstância que você está vivendo hoje? Que talvez você já tenha tentado de tudo, na força do seu próprio braço eu resolvo, eu dou o meu jeito, e parece que quanto mais você tenta e tenta e tenta, nada sai do lugar, nada resolve, ou nada se resolve, tudo fica do mesmo jeito, ninguém muda. A palavra é para você essa noite. Tira os olhos de tudo que está à sua volta e olha para Ele mais uma vez. Não importa, mas porque não importa. Olha para Ele. Olha para Ele. O mesmo Deus que foi com você em todo o tempo da sua história. O Deus que proveu quando você nem imaginava. O Deus que operou milagres que você nem esperava. Vai para Ele. Continua olhando para Ele. Não tira os olhos dele. Mas lembre-se, você precisa fazer todo o esforço para se aproximar dele. A despeito dos sacrifícios que você precisará fazer, a despeito das renúncias que você precisará fazer, se você obedecer a voz do Senhor, dizendo: vem, só vem, e deixe o resto por minha conta, porque só vai quem confia, porque só se lança quem confia. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua palavra que é maravilhosa. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra é viva. A Tua palavra é viva. Podemos ler várias e várias vezes, mas tem momentos que ela se torna a resposta direta de Deus para as nossas vidas. E obrigado, Jesus. Obrigada porque a Tua palavra viva essa noite encontrou o nosso coração que precisava nessa noite ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, eu oro, ó Deus, por aqueles que não estão aqui, Senhor, e o Senhor sabe a razão deles não estarem. Mas eu peço, Senhor, ajuda-nos a entender que não há caminho melhor senão o Senhor, que não há presença melhor de se estar senão na presença do Senhor, e fazer
distância, a despeito do calor, a despeito de tudo e de qualquer coisa, qualquer sacrifício, vale a pena para chegar até o Senhor. Jesus nos perdoe por andarmos tão acomodados. Nos perdoe por todas as nossas desculpas, na tentativa de tirar as nossas culpas. Nos perdoe. Nos perdoe. Mas nesse caminho de fé, nos ajude, Senhor, a nos lançarmos sem medo. Nos ajude, Senhor, a nos lançarmos sem reservas, para vivermos coisas extraordinárias e acessarmos lugares que nunca foram acessados antes. Eu peço a tua bênção sobre cada um de nós. Eu peço a tua graça sobre cada um de nós. Jesus, por favor, Pai, se compadeça. Jesus, se compadeça. Jesus, não leve em conta as nossas transgressões. Jesus, não leve em conta as nossas faltas. Se compadeça. Ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Salva-nos, porque nós precisamos. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as benditas consolações do nosso amado Espírito Santo seja com você hoje e todos os teus dias, até se findar os teus dias nessa terra, no nome de Jesus. Amém. Vamos na paz, amados irmãos. Deus abençoe.